Um arcebispo anglicano recentemente fez uma crítica a determinado trecho dos evangelhos, de forma mais específica a oração do Pai Nosso, aquela que foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo e cujo texto está lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Pois bem, nas palavras desse arcebispo, que é um arcebispo de uma grande diocese lá da Inglaterra, uma diocese anglicana, nas palavras dele, o uso da palavra Pai, da expressão Pai, na oração do Pai Nosso, que se inicia com essa palavra, é problemático. Olha só que coisa. Segundo a concepção dele, essa expressão seria muito patriarcal e ela poderia causar algum tipo de constrangimento para pessoas que tiveram experiências ruins com seus pais, pais problemáticos, pais abusadores, enfim, coisas desse tipo aí. Então era uma expressão que deveria ser evitada, deveria ter-se cuidado com essa expressão Pai Nosso, porque ela poderia ser problemática, não ser muito bem aceita por algumas pessoas. Olha só que coisa! Então parece que nem a oração do Pai Nosso está a salvo desses lacradores que estão dentro das igrejas cristãs, especialmente no governo, na hierarquia dessas igrejas, não é? Bem, o arcebispo em questão se chama Stephen Cottrell e ele é da diocese de York, que, se eu não me engano, é a segunda maior da igreja anglicana lá na Inglaterra, né? A primeira é a arquidiocese principal deles lá, que é a de Canterbury, né? A de Cantuária, mas a de York é a segunda mais importante, se eu não me engano. Então não é um prelado qualquer, não é um bispo lá do interior do país que ninguém conhece, não, é um bispo relevante dentro da comunidade anglicana e ele me vem com essa história aí. E a verdade é que nós percebemos que a apostasia chegou, né, o abandono da fé chegou, quando até o Pai Nosso é problematizado, quando até o Pai Nosso, a oração que todos os cristãos conhecem, a maior parte dos cristãos faz, uma oração que nos acompanha desde os tempos evangélicos, desde os tempos dos apóstolos, desde o tempo do próprio Jesus, que foi quem ensinou essa oração de acordo com os textos do Evangelho. Pois bem, nós sabemos que a apostasia chegou quando essa oração é desprezada pelas lideranças cristãs, né? Olha que coisa. Agora, por óbvio, esse tipo de atitude lacradora e ideológica que coloca em xeque os próprios ensinamentos do Evangelho não é uma exclusividade dos bispos anglicanos, das lideranças da igreja anglicana, da igreja lá nacional da Inglaterra. Naturalmente não. Veja, por exemplo, os bispos católicos lá da Alemanha, o que eles têm feito nos últimos tempos, as propostas que eles têm apresentado no Sínodo dos Bispos, que tem sido promovido pelo Papa Francisco. Aliás, essa manifestação sobre o Pai Nosso aí do bispo anglicano de York aconteceu no Sínodo anglicano que está sendo realizado também lá na Inglaterra, não é? Mas veja o que os bispos católicos da Alemanha estão propondo para você ver que essa apostasia, esse efetivo abandono da fé e da doutrina cristãs está acontecendo por toda parte, notadamente dentro do clero, dentro da hierarquia das igrejas cristãs. Aliás, não por acaso a Alemanha é a terra do Lutero, né? Então isso aí não é um evento novo lá nas terras germânicas. Isso é uma coisa que acontece há muitos séculos, diga-se de passagem. Aliás, eu comentei no Twitter recentemente, se você não me segue, vale a pena me seguir por lá. Sempre posto uns conteúdos diferenciados, mas eu comentei essa notícia recentemente lá no Twitter dizendo que a igreja anglicana se perdeu já há uns 400 anos, abandonou totalmente a fé, e isso aí é um fato. Se você é anglicano, me perdoe pela franqueza em relação a isso. E alguém comentou também na mesma notícia que está esperando o momento em que os bispos vão chegar na parte do o pão nosso de cada dia, da oração do Pai Nosso, e vão dizer que ela é problemática por conta das pessoas celíacas, as pessoas que não podem consumir glúten, né? Isso aí realmente é excludente para essas pessoas, não é? E por sinal, no começo deste ano, as autoridades hierárquicas lá da igreja anglicana, os prelados, bispos, muitos cônegos, reverendos e tudo mais, bem, eles estavam conversando sobre a possibilidade de passar a usar pronomes neutros para se referir ao próprio Deus. Olha só que coisa, né? Porque usar aí pronomes masculinos para falar de Deus seria equivocado, era uma coisa assim que não era muito inclusiva, então seria preciso mudar essa imagem. Olha que
ponto que a coisa está chegando. Mas a verdade é que esse é um fenômeno que não apenas é esperado, ele é previsto, ele é profetizado, né? As lideranças cristãs, os prelados, os hierarcas, enfim, esses membros do clero, esse pessoal do governo da igreja, vai apostatar, eles vão abandonar a fé. Não todos, mas uma grande parte. Isso vai acontecer, isso já é esperado, inclusive, e não é nenhuma novidade da história da igreja ou das igrejas cristãs como um todo. Isso aí é bem recorrente, tanto que existe aquela frase muito clássica, né, muito conhecida de São João Crisóstomo a esse respeito. O caminho para o inferno está pavimentado com ossos de padres e monges, e os crânios dos bispos são os postes que iluminam o caminho. Ou seja, já naquela época sabia-se que muitos, inúmeros membros do clero da Igreja Católica estavam traindo a fé e por isso estavam no inferno, não veriam a glória de Deus. Então, naturalmente, as coisas tenderiam a piorar nesse sentido conforme os tempos foram avançando e a fé foi esmorecendo aqui no Ocidente. E o fato é que essa manifestação lá do bispo de York representa apenas mais um capítulo ou mais uma página na história da perda de fé que está acontecendo de forma generalizada aqui no Ocidente. E os membros da hierarquia das igrejas, as lideranças cristãs, os pastores, os bispos, enfim, todos esses aí, os patriarcas também, esse pessoal está perdendo a fé, essa é uma grande verdade. A fé está sendo relativizada de forma geral, tanto na sociedade quanto dentro da própria igreja, que seria uma coisa assim que não deveria acontecer, mas tem acontecido, né? Que o mundo vai rejeitar a fé, sempre aconteceu. Agora, dentro da igreja, isso acontecer é uma coisa surpreendente. Mas, volto a dizer, não é nenhuma novidade e nem é algo que não tenha sido previsto também que iria acontecer. Mas está acontecendo mesmo uma relativização da fé, uma perda dos fundamentos, uma perda aí da doutrina, um abandono da prática do evangelho em si e da verdade absoluta que a fé revela, porque, de fato, se você está falando de fé, você está falando de uma doutrina que determina o que essa fé representa, o que ela significa, e aí você passa a ter verdades as quais são professadas pelos fiéis. Se você não tem um conjunto de doutrinas a serem respeitadas e professadas, você não tem muito ali uma fé real, objetiva. Você tem uma coisa abstrata, uma coisa etérea que não é bem definida, e aí você já não consegue determinar se isso é um cristianismo, se isso é um islamismo, um hinduísmo, uma religião espiritualista dessas modernas aí que o pessoal chique gosta de seguir e tudo mais, que aliás é um outro ponto também a ser levado em conta na questão das religiões ou da religiosidade como ela é feita atualmente, essa coisa de ser uma religião que não exige nada das pessoas, e aí é um outro problema das lideranças cristãs, inclusive, essa coisa de achar que não, o evangelho tem que ser moldado às necessidades da sociedade. O evangelho tem que se adaptar às pessoas, e não o contrário, as pessoas se adaptarem ao evangelho. E a verdade, embora seja muito dura e muitos não aceitem ela, inclusive dentro da igreja, é que uma fé que não tem obrigações não é uma fé real, não é uma fé de verdade. Se a sua religião não te obriga a mudar, não te obriga a ser uma pessoa diferente, isso não é religião alguma no final das contas. É uma prática qualquer, é uma convenção de amigos, uma convenção social, mas não é uma religião no seu fundamento, na sua base. A religião, especialmente a religião cristã, ela pressupõe, ela exige uma mudança de vida, uma renúncia de si próprio, porque a base, a pedra angular que fundamenta a religião cristã é o próprio Jesus, e ele se entregou por nós, ele deu a sua vida pelos seres humanos, ele renunciou a si próprio em nosso favor, ele carregou a sua cruz, e ele nos pediu que nós carregássemos também a nossa cruz. Agora, onde entra esse carregar a cruz numa religião que se dobra à sociedade, que se dobra aos sabores do momento, que não tem fundamentos, que não tem uma doutrina, que não tem uma prática, que não tem regras duras a serem seguidas pelos seus fiéis? Uma religião mansa, uma religião mole, uma religião fresca, que qualquer um pode seguir sem mudar a sua vida. Isso não é religião de verdade. E, infelizmente, muitos mesmo, membros da hierarquia da Igreja Católica, da Igreja Anglicana, das igrejas evangélicas, pentecostais, de todas as igrejas cristãs, muitas lideranças estão partindo para esse caminho da relativização da fé, até o ponto em que o que eles pregam não é uma religião mais, é qualquer outra coisa menos uma religião, porque já não exige
uma renúncia por parte das pessoas. É uma religião camaleão que se adapta a qualquer necessidade humana e a qualquer tipo de comportamento. Tudo é válido, tudo pode acontecer, inclusive você relativizar a oração do Pai Nosso, você querer mudar uma oração que foi ensinada por Jesus, que a igreja reza aí há mais de 2000 anos, e você querer também mudar a forma como nós nos referimos a Deus, não é? E essa coisa de chamar Deus de Pai, não fomos nós que criamos, não foi a igreja que criou, foi Jesus Cristo que falou, isso está nos evangelhos, né? Você pode dizer, não, mas os evangelhos foram manipulados e tudo mais, isso é um papo para outra história. Agora, quem é cristão, como os senhores bispos anglicanos supostamente são, quem é cristão acredita na autenticidade dos evangelhos e que eles representam de fato a palavra de Jesus. Então não há o que se discutir em matéria de pessoas cristãs quanto a chamar Deus de Pai. Isso aí foi Jesus que nos ensinou, mas parece para esse pessoal, para esses prelados, para essas autoridades, que o próprio Jesus está errado, precisa ser colocado na cadeira da escolinha para aprender aí as boas maneiras da sociedade progressista atual, a ser inclusivo, a usar pronome neutro, a não ficar falando coisas que não vão ser bem recebidas pelas pessoas, que é uma coisa bastante curiosa. Leia no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 67, Jesus fala o seu evangelho, prega o seu evangelho para as pessoas e elas dizem que aquele evangelho é muito duro e que elas não são capazes de segui-lo. 2 versículos depois, nós lemos que uma grande quantidade de discípulos de Jesus o abandonam porque não aguentam conviver com a sua palavra e segui-la fielmente, né? Pois é, parece que hoje em dia arrancaram essas páginas da Bíblia e criaram um evangelho falsificado para atender às necessidades humanas, especialmente às necessidades da agenda woke, da agenda progressista. E o fato é que esse debate pode não fazer sentido para você caso você não tenha fé ou caso você não acredite em Jesus, né? Claro que fica a recomendação aqui de um vídeo que eu fiz há algum tempo explicando por que é plenamente possível ser um religioso, ser uma pessoa que tem uma religião, que segue uma religião, mesmo que seja uma cheia de doutrinas, cheia de regras como a Igreja Católica, como isso é plenamente conciliável com o libertarianismo. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição do vídeo ou vou postar depois na aba de comunidades. Vale a reflexão, vale o debate, com certeza, mas o fato é que, ainda que você não creia em Jesus, ou você não tenha fé, você não professe religião alguma, seja um ateu, tanto faz, o fato é que esse arcebispo de York, esse arcebispo anglicano, supostamente crê em Jesus. Então, como essas ideias dele podem ser conciliadas com as palavras de Jesus? Bem, nós não sabemos. O que estamos vendo diante de nossos olhos é uma completa apostasia por parte de grande parcela do clero de diversas igrejas cristãs, no caso em tela aqui, a igreja anglicana, mas isso se aplica a tantas outras, inclusive a igreja católica. E volto a dizer, isso foi previsto inclusive pelo próprio Jesus. Tanto que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus faz a seguinte questão: quando o Filho do Homem voltar, porventura, ele encontrará fé sobre a face da terra?